So, good afternoon. Boa tarde. So, now we have been practicing our shamatha faithfully, and our minds are more calm, more relaxed, more clear, and especially our attention is single-pointed. Então, nós praticamos shamatha perfeitamente, então nossa mente está relaxada, mais clara, mais atenta e mais capaz de focar num único ponto. So now what do we do? E agora o que nós fazemos, então? If we imagine our attention like a searchlight, then instead of pointing the searchlight outwards to our breath or another object outside of ourselves, we now turn that searchlight inwards onto the mind itself. Então, agora, se nós imaginarmos a nossa atenção como uma luz de uma lanterna, em vez de nós apontarmos essa luz, então, para o que está fora, nós voltamos essa luz para o interior e a gente busca o que está dentro de nós. You see, this is what is really very important, because we live in a world of thought. It's like the fish in the ocean. They are swimming in the water, so they don't recognize water. But that's because that's where they live. It's so close to them that they don't even recognize it as water. It's home. Então isso é muito importante, porque nós vivemos num mundo de pensamentos. E como eles estão tão próximos, nós nem reconhecemos os pensamentos como eles são. Então é como os peixes, que estão o tempo todo nadando no mar. Mas como o mar está muito próximo, a água do mar é muito próxima, eles nem reconhecem aquilo como água, porque eles estão imersos naquilo. We are continually thinking, as long as we are conscious. We imagine that there is our inner world of thought, and then outside is a whole other reality which is separate from us, but which we intuit through our senses. Então nós estamos continuamente pensando, enquanto nós estivermos conscientes, nós estamos continuamente pensando. Então a gente imagina que existe um mundo interno de pensamentos e que fora tem uma coisa que está separada, que existe lá fora, que a gente percebe através dos 5 sentidos. So what has become very interesting is that neuroscientists have now shown that the stimuli which we receive through our sense organs, like our eyes, our ears, our nose, is actually very unfocused and blurry. But as soon as that stimuli is received by our organs and picked up by the consciousness, the eye consciousness, the ear consciousness, and so forth, then instantaneously a picture is formed in our mind, which we then immediately label as a table or people and so forth. Então, o que é muito interessante que os neurocientistas têm demonstrado é que os estímulos que chegam aos nossos olhos, nossos ouvidos, eles são, na verdade, muito turvos, assim, muito desfocados. Mas assim que as consciências relacionadas aos sentidos percebem esse estímulo, imediatamente se forma uma imagem mais nítida no nosso campo mental. And in addition to the fact that we then concretize and solidify these moving images which are picked up by our sensor organs, along with that comes automatically
our opinions about these things. Então, essas imagens que se formam, imediatamente a gente coloca uma etiqueta nelas, rotula. E assim que a gente também recebe e forma essas imagens, também automaticamente se formam as opiniões sobre elas. We like it, we don't like it. Nós We gostamos, nós não compare it gostamos. with things we've seen before. You know, I mean, we don't even stop to question this. Everything we see, we immediately categorize. Então a gente gosta, a gente não gosta, assim que a gente percebe alguma coisa, a gente imediatamente forma uma opinião. E nós nem paramos para nos questionar sobre isso. Automaticamente, imediatamente, a gente distribui em categorias. So that's outside. I mean, this is a huge subject. I'm going through it like that because we have a lot to cover. But also inside ourselves, constantly, memories, ideas, opinions, beliefs, and so forth, plans, hopes, fears, likes, dislikes, endless stream going through our mind non-stop. Então isso é o que está fora, que ela fala, vai ter que falar muito rapidamente porque o nosso assunto é muito amplo, né? Mas internamente, também as memórias, as imagens, as opiniões, os gostos, não gostos, esse sonho interminável continua surgindo de forma sem fim nas nossas mentes. As I said earlier, it's like we have a television program going on in our mind constantly, and we cannot even turn the volume down. And mostly, it's playing all these same old soap operas that we've heard so many times before. Here it comes again. Então, é como se a gente tivesse dentro da nossa mente um programa de televisão que está sendo exibido constantemente, a gente não pode nem abaixar o volume. E é um conteúdo, assim, aquelas novelas, sabe, velhas que já passaram 1 milhão de vezes, que a gente vai falar, isso de novo. How rarely do we actually think anything original? Como é raro a gente, de fato, pensar alguma coisa original. And we cannot escape. E a gente não pode escapar disso. Normalmente. Normalmente. I sometimes think if we all had loudspeakers attached to our mind and everyone could hear what we were thinking, then wouldn't everyone want to learn to meditate? Ela às vezes pensa assim, se a gente tivesse uns alto-falantes conectados à nossa mente e todo mundo pudesse escutar tudo que a gente pensa, a gente ia correr para aprender a meditar. So the point is that we are swimming in a world of thoughts. And like the fish with the water, we never stop to think, what is a thought? Então nós estamos imersos nesse mar de pensamentos. E da mesma forma que os peixes não param para pensar o que é a água, nós também não paramos para pensar o que são os pensamentos, para analisar o que são os pensamentos. Now, this would not matter so much, except that, first of all, we believe our thoughts. You know, if we think something, then we believe it must be true, because we think it. I mean, people, as we know, kill for their thoughts, called their beliefs. They kill themselves for their thoughts and their beliefs. So our actions and our speech depend on our thoughts. So therefore the whole world is encompassed in the thinking of the beings inhabiting this planet. And yet, what is a thought? Não teria nenhum problema pensar se a gente não acreditasse nos pensamentos. O problema é que os pensamentos surgem e a gente imediatamente acredita neles, porque afinal de contas nós estamos pensando isso. E a gente sabe que as pessoas chegam até a matar, fazer muitas coisas por conta de acreditar nos pensamentos. Então, as nossas ações e a nossa fala, elas estão muito dependentes do que nós pensamos. E ainda assim, a gente não para analisar o que é o pensamento. And then, in addition,
we totally identify with our thoughts. We believe we are our thoughts. And this is because the thoughts are like a river. If you think of the thoughts as a river, then we are completely immersed, submerged in that river. We are being swept along by that river. And so, therefore, the constant thinking is naturally very stressful, very tiring. Então, ainda por cima, a gente se identifica completamente com os pensamentos. A gente acha que a gente é os pensamentos. Então, se a gente olhar para os pensamentos como se fosse um rio, é como se a gente estivesse imerso no rio, sendo carregado para longe, sempre, constantemente por esse rio. E a gente acredita que a gente é aqueles pensamentos. So, what we are going to do is step out of the river and sit on the banks. Então, o que nós vamos fazer é sair do rio e sentar na beira do rio. We're not going to stop the river. Nós não vamos parar o rio. But we're not going to be carried away by the river. Now we are stepping out, sitting there and watching the river go by. Então nós não vamos parar o rio, mas também nós não vamos ser carregados pelo rio. O que nós vamos fazer é sair do rio, sentar na beira do rio e observar o rio passando. So this requires prior practice of shamatha, because if the thoughts are too wild, then it's very difficult to get a space. And also, if our ability to really focus and be attentive is not yet developed, then again, it's very difficult to create the ability to observe without being swept away. Então, isso requer uma prática prévia de shamatha. Porque se os pensamentos forem muito agitados, muito turbulentos, muito selvagens, vai ser difícil a gente criar esse espaço entre nós e o pensamento, entre nossa atenção e nosso pensamento. E também, se a gente não tiver a habilidade de focar um único ponto, também vai ser difícil de a gente observar os pensamentos sem a gente ser carregado por eles. And in fact, this ability to observe the thoughts as they flow by it's still shamatha. It's still a calm abiding meditation, because as we watch the thought stream and our ability, our awareness, mindfulness becomes stronger. As our mindfulness becomes stronger, naturally the flow of the thoughts becomes quieter and calmer. Essa prática de observar os pensamentos ainda é uma prática de shamatha. Porque à medida que a gente observa, é capaz de observar os pensamentos com atenção plena, desenvolver plenamente a capacidade de observar com atenção plena, a gente é capaz de observar os pensamentos passando sem ser arrastados por ele, e naturalmente a mente vai se aquietando mais e mais até que o fluxo de pensamentos por si só diminui. The thinking mind, the conceptual mind, cannot meditate, right? It is not our ordinary thinking mind which is meditating. There is another aspect of the mind, which in Buddhism is called mindfulness, sometimes awareness, but it's another aspect of the mind which is able to observe without being caught up. Então não é a nossa mente pensante, a nossa mente conceitual que efetivamente medita. Existe um outro aspecto da nossa consciência que às vezes é chamada de atenção plena ou de consciência, que é capaz de observar os pensamentos e de praticar shamatha. So, for example, when we are focusing on the breath, it's not the thinking mind that's focusing on the breath. That's just in the background, trilling away.
it's this other aspect of the mind, which is clearing away all the background noise to focus on the mind, so on the breath, and to develop this quality of attention. Então, quando a gente está praticando a atenção plena, respiração, de ter consciência que a gente precisa cultivar. O ponto é que nós estamos sempre capturados por essa mente conceitual, pensante, e a gente nem toma consciência de estar consciente. So this ability to step back and just observe the mind, the ordinary conceptual thinking mind, and not be immersed in it, but just observe it without judgment, without thinking, oh, that's a good thought, or that's a stupid thought, or where did that come from? Just stepping back, as I said, and just observing thoughts, as like bubbles, not as something solid and real. This is very important. Então, esse dar um passo para trás e poder observar os pensamentos fluindo, sem julgamento, sem pensar, esse pensamento é bom, mas que estúpido, ou, caramba, de onde que isso veio? Então, sem julgar, só simplesmente observando os pensamentos. Isso é muito importante. Observar os pensamentos como pensamentos, como se fossem bolinhas. Isso é muito importante. So then, as this ability to just observe becomes stronger, we recognize we are not the mind. We can use the mind. We are not trying to get rid of the thinking mind. But we recognize that we are not the thinking mind. The thinking mind is a useful tool. But that's all. It's not who we really are. Então, conforme nós desenvolvemos essa habilidade de observar a mente, então nós descobrimos que nós não somos a mente pensante, essa mente conceitual. É uma ferramenta muito útil, a gente não vai querer se livrar dela, é uma coisa que a gente vai utilizar, mas não é o que nós verdadeiramente somos. The Buddha himself said, I too use conceptual thinking, but I am not fooled by it. O próprio Buda disse, eu uso a mente conceitual, mas eu não sou enganado por ela. The problem is we are fooled by it. And we identify with it totally, thinking this is who we are. O problema é que nós somos enganados pela mente conceitual e a gente se identifica com a mente conceitual. A gente pensa, isso é o que realmente eu sou. So in the traditional texts, the ordinary conceptual thinking mind is compared first to a waterfall. It's like the Niagara Falls, you know. I mean, it's just a whole sheet of water racing down. Então, nos textos clássicos, essa mente comum, pensante, conceitual, ela é comparada com uma cachoeira, como se fossem as quedas do Niágara, uma torrente assim, de água caindo. Assim. Then, as our concentration deepens, it's compared to a river going along. E aí, conforme a nossa concentração se aprofunda, então a mente então é comparada com um rio fluindo. And then gradually it eventually enters into the ocean of samadhi, of very deep concentration. E aí, por fim, então esse rio ele entra no mar do samadhi, no oceano do samadhi, da concentração profunda. So it's important to understand that the ordinary thinking conceptual mind, really it's not the problem. You know, sometimes when people meditate, they think they have to have no thinking.
But thinking or not thinking, it really doesn't matter. What is important is the ability to be aware. Então é muito importante a gente compreender que essa mente conceitual, pensante, ela não é um problema. A gente não precisa se livrar dela, a gente só precisa ter consciência dela, ela não é realmente um problema. A gente não precisa, as pessoas quando começam a aprender a meditar pensam que precisam parar de pensar. Isso não ajuda nada, o ponto é ter consciência do processo de pensar. But as I said, in Buddhist psychology, we apparently cannot have two moments of consciousness at the same time. Therefore, even though they are extraordinarily rapid, like a river, but still there cannot be two moments of consciousness at the same time, which means that as the moments of awareness, of mindfulness increase, the moments of distraction and discursive thinking decrease naturally. Então, na psicologia budista, se diz que não existem dois momentos de consciência acontecendo ao mesmo tempo. Ainda que seja muito rápido, os movimentos sejam muito rápidos, como o rio fluindo, não existem dois momentos acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer que, quando os momentos de consciência, de atenção plena aumentam, os momentos de distração diminuem. E naturalmente. So therefore we don't have to try to stop anything. What we need is just to patiently cultivate the ability to observe. Então isso significa que a gente não precisa se preocupar em interromper nada, em evitar nada. A gente simplesmente precisa cultivar esses momentos de consciência. So we are now looking at the mind. Então agora a gente está olhando para nossa mente. I'm just wondering whether we have time for this anecdote about how to watch the mind and how not to watch the mind. Okay. When I lived in Lahul, up in the cave, then below me was a kind of meadow where during the summer the shepherd would come up with the flocks. Então eu estava pensando se dava tempo ou não de contar uma historinha sobre como observar e como não observar a mente. Então quando ela estava na caverna em Lahul, lá abaixo assim, do lugar onde ela estava, existia um pasto, um pasto. E onde ficavam as ovelhas. E de vez em quando um pastor subia com as ovelhas até ela, até perto dela. And one day, for whatever reason, the usual old shepherd did not come up, and a young boy brought the sheep up. Então teve um dia que o pastor que sempre ia não apareceu, então veio um pastor novo trazendo as ovelhinhas. So obviously he was very nervous. He knew if he lost a single sheep, he would be probably beaten. And there were wolves in that area. So and as well as deep cliffs. So you had to be careful. Então ele estava super nervoso porque ele sabia que se ele perdesse uma ovelhinha ele podia apanhar, né? E tinha buracos, tinha ribanceiras muito grandes, muito altas. Ele estava bem nervoso, com medo de perder alguma ovelhinha ali. So therefore, what he did was he got all the sheep together in a big bunch, and then he kind of ran around the whole time. Every time a sheep tried to go off, he would bring it back into the herd. Então o que ele fez foi reunir todas as ovelhinhas um bando assim, e cada vez que uma começava a escapar, ele buscava trazer. Então ele, coitado, não conseguiu nem comer.
And so then at the end of the day, this poor weary little boy with his very sad, hungry little sheep went back down the mountainside. E aí no fim do dia, o menininho bem triste, cansado, e as ovelhinhas todas com fome, né? And so the next day, the old shepherd came back again. And what he did was that he climbed up on a flat rock, got out his bottle of beer, lay back, and let the sheep scatter. Daí no dia seguinte veio o pastor, o bom, né? Daí subiu lá com as ovelhinhas, arrumou uma pedra alta bem retinha, assim, abriu uma cerveja, relaxou, ficou ali observando as ovelhinhas todas espalhadas ali. So, the sheep scattered, they ate. When they finished eating, they rested. The shepherd didn't sleep. He was watching those sheep. If a wolf had come, he would be down like that. But he didn't need to do anything. He just needed to keep his eye on the sheep. The sheep did the sheep thing, and they were happy. He was happy. And then at the end of the day, they all trudged back down the mountain. Então o que o pastor fez foi que ele ficou acordado, olhando as ovelhinhas, elas estavam todas espalhadas, fazendo as coisinhas delas, comendo, fazendo tudo que elas tinham que fazer. Se aparecesse um lobo, ele saía correndo, resolvia a parada, mas ele só ficou ali, olhando as ovelhas sem dormir e prestando atenção nelas. Aí todas elas ficaram felizes, no fim do dia desceram felizes. Foi isso que ele fez. So at the time I thought that was a very good analogy of how not to and how to watch the mind. Então nesse tempo ela percebeu que isso era uma boa analogia sobre como observar e como não observar a mente. Sometimes when people are watching the mind, they have to see every thought, and they're kind of tense, like as if they're about to jump on their thinking, and they end up very tense, you know, and the thoughts are so frightened to move, you know. Então tem aquele praticante que começa a observar a mente, daí ele não quer perder nenhum pensamento, ele quer observar tudo que aparecer ali. Aí ele fica super tenso, e os pensamentos tudo apertado ali, fica uma tensão gigante ali. Acaba tenso, né? So the genuine shepherd, that he showed exactly how it is. You don't do anything. You just rest and observe. And allow the thoughts to do whatever the thoughts feel like doing. E o passo que a gente precisa fazer, ou seja, nada. Os pensamentos surgirem à vontade, se manifestarem e só observar. So then if we practice like this, then after a while the thoughts begin to slow down. And the attention becomes very clear, very, very awake. Então, se a gente praticar dessa forma, naturalmente os pensamentos vão se acalmando, ficando mais lentos, assim. E a nossa consciência vai ficando mais alerta, mais clara, mais desperta. And in that state of being very relaxed, but very, very clearly looking, observing, it can happen that in those stream of thoughts, they slow down so that the past thought, between the past thought and the future thought, there is a gap. Então, conforme a gente está praticando dessa forma bem relaxada, mas bem atenta, com bastante clareza, é possível que conforme os pensamentos, o fluxo de pensamentos se tranquilize, se acalme, pode ser que abra um espaço entre um pensamento anterior e o próximo. Pode ser que abra esse intervalo. And like the clouds, thick clouds in the sky, when suddenly they part, behind those thick clouds is the vastness of the open sky. Então, como se a gente estivesse olhando para o céu e as nuvens no céu, conforme elas se afastam, então surge essa abertura para a vastidão do céu.
para a abertura e a vastidão do céu. So likewise, between the gaps between one thought and another thought, we can observe the nature of the mind, which we will discuss a little later. Então, da mesma forma, pode ser que nos intervalos entre um pensamento e outro, a gente possa observar a natureza da mente, conforme a gente vai discutir depois. It's not difficult to actually see the nature of the mind. As we said yesterday, the problem is to sustain that awareness. But the first breakthrough is always very important in all Buddhist schools, because it shows to us directly that we are not who we think we are. Então, como ela disse ontem, não é difícil a gente ter essa primeira percepção da natureza da mente. O difícil é sustentar a consciência disso. Mas em todas as escolas budistas, esse primeiro breakthrough, esse primeiro atravessar, ele é muito importante, porque nós podemos observar diretamente, por experiência direta, que nós não somos quem nós pensamos ser. So we'll leave that for 1 minute. Now, okay, our thoughts have now slowed down quite a bit, and our ability to observe them has become very clear and vivid. Now we are ready to practice vipassana, or insight. Então vamos pensar que a gente fez essa prática por um tempo, então o fluxo mental nosso diminuiu, está mais tranquilo, nós desenvolvemos melhor essa habilidade de observar os pensamentos com mais clareza, com mais nitidez. Então agora, nesse ponto, é que nós estamos preparados para a prática de vipassana. Now, people who do a lot of shamatha practice, because it leads to states of deep calm, of a sense of great clarity, and the mind feels very spacious and relaxed. People like this a lot, and they do not always want to go back, as it seems to them, to using the mind again to analyze. Então, as pessoas que praticam muito, fazem muita prática de shamatha, elas atingem níveis de consciência que são muito calmos, muito claros, a mente fica muito relaxada, e elas podem não querer sair desse estado. E voltar a usar, elas podem achar que vou voltar a usar novamente a mente conceitual para fazer alguma coisa. Elas podem não querer fazer isso. But this ability to analyze is very important. As I said, it's like taking off the various layers of an onion. Our goal is not just to be calm and quiet and peaceful. Our goal is to really understand who we really are, and that can only be done by understanding who we really are not. Então, mas essa habilidade de analisar, de fazer essas análises é muito importante, porque como ela disse ontem, que é como se a gente estivesse tentando tirar as folhas da cebola, assim, descascar as cebolas. Porque nosso objetivo final não é ficar muito calmo e tranquilo, em paz. Nosso objetivo é descobrir o que nós somos verdadeiramente. E a forma de fazer isso é descobrindo o que nós não somos. So if we go back to the analogy of making the mind like a very sharp and, shining scalpel for the surgeon, then just having the scalpel is not enough. Yes, it's nice and sharp and shiny, then what? Now we have to operate. Então, voltando para a analogia do bisturi, então não é suficiente a gente ter um bisturi bem afiado, brilhante, e ficar com o bisturi na mão. Bom, faz o que com isso? Então a gente vai precisar operar. So now we start to question the mind to death. Então agora nós vamos começar a questionar a mente até a morte. And to ask these questions, we are not asking it with the thinking mind. It's like we put a big question mark
in our mind and then we look. Então esse questionamento, ele não é feito com a mente conceitual. É como simplesmente a gente colocasse um ponto de interrogação bem grande na mente e ficasse observando aquilo. In other words, what we're going to do now is not an intellectual exercise. You know, it's not something we're trying to think about. What we're trying to do is to really examine by looking. Então, em outras palavras, nós não vamos fazer aqui um exercício intelectual. Ou seja, a gente não vai ficar pensando a respeito. O que a gente vai fazer é investigar através da observação direta, olhando para a coisa. So we start to ask, what is a thought? Então, nós começamos perguntando o que é um pensamento? What does it look like? Ele se parece com o quê? What color is it? Que cor que ele tem? Where does it live? Onde que ele reside? Where does it come from? De onde que ele vem? Where does it go to? Para onde que ele vai? What does it feel like while it's going there? O que que nós sentimos quando ele está indo para lá? Who's thinking? Quem está pensando? And if we say, well, I'm thinking, E se a gente pensar, bom, eu estou pensando. who am I? Quem eu sou? Quem sou eu? And so we don't sit down and think about these things. We look at the mind itself and see if we can see where the thoughts come from, where they go to. What is a thought? We are thinking, thinking, thinking. What's a thought? What's it feel like? Where is it? What's it look like? Mas não é que a gente fica pensando a respeito de todas essas perguntas. A gente se senta e vê se a gente consegue ver diretamente o que é um pensamento. Da onde que ele veio? Para onde que ele vai? A gente procura ver isso na nossa mente. A gente está o tempo todo pensando. And as we are observing the mind, what is observing? E quando a gente está observando a mente, o que é que está observando? What is this awareness? Can we be aware of the awareness? O que é essa consciência? Será que nós podemos ter consciência dessa consciência? Again, as I said, this is not an intellectual puzzle. Mais uma vez, isso não é um jogo intelectual. It is an examination of the nature of our thinking, which, as I say, is usually taken for granted. We're just carried along by our thoughts. We never stop to ask ourselves what is thinking. É um exame da natureza do pensamento. Porque geralmente a gente passa por cima disso. A gente acha que isso é normal, a gente está sempre pensando, a gente não para questionar o que é o pensar. Now, when the awareness is very strong, we are conscious that we are aware, then it is good also to just rest in that feeling. Not thinking about the thoughts, not thinking about anything, not thinking about these questions, just resting the mind in a sense of presence. E também, uma vez que nós temos consciência, que a nossa consciência está fortalecida, que a gente tem consciência de estar consciente, é também importante a gente poder repousar nesse estado de presença, sem pensar a respeito de nada, sem fazer esses questionamentos todos, mas simplesmente aprender a repousar nesse estado de consciência presente. And then again we start asking, is the moving mind, the mind with all its thoughts, and the mind when it is silent, quiet,
and the awareness which knows the two, are these three aspects of the mind the same or are they different? Então, a partir desse estado, nós começamos a perguntar novamente. Essa mente que está se movendo com os pensamentos, essa mente que está mais tranquila e mais calma, e essa consciência que sabe distinguir uma da outra, essas três mentes, elas são a mesma mente ou são diferentes? And again, this is not an intellectual exercise. This is an exercise in observation, in actually experiencing that. E mais uma vez, isso não é um exercício intelectual, é uma prática de experiência, de observação, de exame do que está acontecendo. If we think of the mind, then it is often compared to the sky, to space. Because just as space, as the sky, is all-pervading, and you cannot grasp it and say, this is my piece of sky. Likewise, the nature of the mind, the inherent nature of the mind is vast and ungraspable, like space. Então, quando nós pensamos na mente, a gente vê que ela normalmente é comparada ao espaço, ao céu. A natureza da mente, ela tem essa espacialidade, essa expansão toda. Não é algo que a gente pode pegar, agarrar e falar assim, aqui está o meu pedacinho de céu. Da mesma forma, a natureza da mente também tem essa espacialidade, essa natureza de não poder ser agarrada. For example, so we're here for the weekend, right? And then you go out for meals or for sleeping, and then you come back, and then somebody is sitting in the place where you were sitting, and you say, excuse me, that's my seat. Right? That sense of, this is my seat. What are you doing sitting in my seat? Então, por exemplo, nós estamos aqui para o final de semana, né? A gente está aqui na sala e tal. Aí a gente sai para almoçar, ou a gente vai dormir de noite. Aí vamos supor que no dia seguinte você chega e tem alguém sentado na sua almofada. E você fala, dá licença, esse lugar é meu. O que você está fazendo no meu lugar? I mean, this is no joke. It is also the Dalai Lama's teachings. People come to fisticuffs. You know, they start fighting over their seats. Isso não é brincadeira. Quando no ensinamento do Dalai Lama também acontece isso. As pessoas brigam pelo lugar onde elas estavam sentadas. Sai na porrada. Really? It's probably a teaching on compassion, you know. Mesmo ensinamento sobre compaixão, o pessoal sai na porrada por causa dos assentos. But however much we guard our seats, we guard our houses, we guard our country, right? We put up barriers. Então é assim, a gente toma conta do nosso assento, a gente toma conta das nossas casas, a gente toma conta do nosso país, a gente coloca umas barreiras. But we cannot say, excuse me, this is my air. You cannot breathe my air. Mas a gente não pode dizer, dá licença, esse aqui é o meu ar. Você está respirando o meu ar. Não dá para falar isso. Think about it. We are all in this room together, and despite air conditioning, we are all breathing the same air. Breathing it in, breathing it out, sharing it with the flowers. But it's common. You cannot say, this is my air. Everybody's air. Então pensa, a gente está aqui nessa mesma sala, a gente tem o ar-condicionado ali, mas a gente está compartilhando o mesmo ar, a gente está inspirando, expirando, o mesmo ar comum, compartilhando com as flores, mas é o mesmo ar que a gente está compartilhando. So this is why the idea of space is a good analogy for the nature of the mind. The difference between outer space and the nature of the mind
is that outer space is just space, whereas the nature of the mind is pure intelligence. Então, a analogia de usar o espaço para explicar a natureza da mente, ela é muito boa. A diferença entre o espaço externo e a natureza da nossa mente é que a natureza da nossa mente é inteligência pura. Normally, at least in the rainy season, when we look into the sky, all we see are clouds. Black clouds, white clouds, gray clouds. And we identify with these clouds. But clouds could not exist if there was no sky. Então, o ponto é que a gente olha para o céu e a gente olha, vê as nuvens brancas, as nuvens negras, as nuvens cinzas, e a gente se identifica com as nuvens. Mas as nuvens, elas não poderiam existir se não existisse o céu. All the clouds, all the rainbows, they come out of the sky, they go back into the sky again. Todas as nuvens, os arco-íris, elas surgem a partir do espaço e voltam para o espaço, se dissolvem de novo no céu. Likewise, all the thoughts, all the emotions which arise in the mind, they are all just the play, the display of the nature of the mind, which is vast and empty, but at the same time clear and bright and intelligent. It's not a blank emptiness. It's an intelligent, live emptiness. Da mesma forma, os pensamentos, as emoções, eles são simplesmente manifestações ou exibições da natureza da mente. A natureza da mente, ela não é um espaço em branco. Existe uma inteligência brilhante lá dentro, uma luminosidade que não é um espaço vazio, simplesmente. Because consider space, all right? We're talking about the sky out there, but this hard metal bowl is also space, right? I mean, one of the beauties of quantum physics is that shown exactly what the Buddhists are talking about, that actually nothing, when you analyze things down more and more and more, you can never find a thing in itself. You can never find something which says bowl, right? I mean, however far you analyze it, in the end you just get space and energy. You don't get anything which in itself is a bowl. A bowl is something which is subscribed onto it by our own mind. Our mind decides it's going to be called a bowl. If I turn it upside down and stick something on it, it becomes a table. Então, se a gente pensar, quando a gente fala em espaço, a gente pensa logo no céu, no espaço aberto. Mas aí, se a gente olha para esse sino, para essa tigela que ela está tendo, se a gente olha para esse objeto, ele é espaço também. Então, o bonito que tem na física quântica é que eles descobriram coisas que o budismo já sabe há muito tempo, que aquilo é espaço. Quanto mais se analisa essas substâncias no nível mais atômico, mais se descobre que não tem nada lá no nível mais elementar que esteja escrito sino. Sino é um rótulo que a gente atribui a esse objeto. Mas também se a gente virar o objeto como ela fez e colocar um copo em cima, vira uma mesa. Então não tem nada no nível mais elementar que não seja espaço. So, like space, which is all-pervading, everything is space. We are space, right? I mean, it's shown now that, I mean, our body, which seems so heavy and real and, you know, substantial, is actually all space. Everything is space. Likewise, our mind is permeated by this nature of the mind, which is vast and open and intelligent and luminous. Então, se a gente pensar desse jeito, então tudo é permeado pelo espaço. O espaço permeia tudo, até o nosso corpo, que parece tão concreto, tão sólido, tão concreto, ele é completamente permeado pelo espaço. Então, da mesma forma, nossa mente também é completamente permeada por essa natureza, que é clara, luminosa, brilhante, inteligente.
e vasta. It's like if we because we identify, many people identify themselves with their thinking mind, which is lodged in the brain. So it's as if, again, analogies shouldn't be pushed too far, but if we consider the brain like a very brilliant computer, then what is driving the computer? Então, se a gente for pensar na nossa mente, se a gente for usar, a gente não devia usar essa analogia, ir muito além com essa analogia, mas se a gente pensar na nossa mente como um computador, o nosso cérebro, as pessoas se identificam muito com os pensamentos e que são produzidos pelo cérebro. Então, se a gente pensar no nosso cérebro como um computador muito brilhante, assim, a gente precisaria pensar, mas quem que está dirigindo esse computador? O que está dirigindo esse computador? Because we need to have an energy force which is driving the computer. Otherwise, the battery runs down and it doesn't work anymore. But that energy force, we cannot see, we cannot touch it. And yet it drives not just computers, it drives, electricity is used for many appliances. Yet the electricity in itself isn't a thing, it's just pulsations of energy. Então, para que o computador funcione, precisa de uma fonte de energia fazendo o computador funcionar. Então, a energia faz o computador funcionar e muitos outros aparelhos, né? O ar-condicionado, a gente não vê aquilo. Mas e a energia a gente não pode ver diretamente, mas são pulsos de energia. E ele precisa dessa fonte de energia para funcionar. So likewise, the nature, our pure awareness, the pure awareness which is likened to the sky is not something which we can catch hold of. We cannot say, this is my awareness, because the very nature of that awareness is non-dual. Our ordinary conceptual thinking is naturally dualistic. That means I have a sense of me and everything which is not me, right from the start. There's the subject and there is the object. But in a state of pure awareness, which is our true nature, it's not something we have to cultivate. What we have to do is get back to recognizing it, although it's there the whole time, but we don't see it, it's so close. But that, in its very nature, has no idea of subject and object, just as space doesn't have an idea of subject and object. You can have this and this, but the space itself, you cannot divide it. Então, esse espaço aberto não tem nenhum jeito de a gente pegar e segurar uma porção dele. Né? Não existe esse senso de dualidade na consciência pura, na natureza pura da consciência. Na mente conceitual, sempre existe essa dualidade. Tem um eu que está aqui e o resto que está fora. Tem um objeto e um outro. Tem sempre um senso de dualidade. Mas a natureza da mente, original da mente, não existe essa dualidade. Você pode ter um objeto aqui e um outro objeto aqui. Mas a consciência permeia todas as coisas. A consciência pura permeia todas as coisas sem nenhuma dualidade. So, all this looking inside is really in order for us to see who we are not, to take off all these varying layers of the onion of our false identification, in order that we get back to who actually is doing this in the first place, which is not actually, it's not actually someone. We always think that if we keep taking off the layers of the onion, eventually we get to the core of the onion. But what if the onion has no core? Então, esse olhar para dentro é como se a gente estivesse despindo do que a gente não é. Então, é como se a gente estivesse tirando as camadas de uma cebola e a gente, no fundo, tem uma sensação de que ali no centro vai ter algo ali no centro. Né? A gente vai tirar todas essas camadas das coisas que a gente não é e, por fim, a gente vai chegar numa essência. Mas e se não tiver uma essência no centro da cebola?
It's rather like being in I mean, normally our minds are very cluttered. They are full of objects. It's like in a house which is full of furniture and decorations, and we pile more and more and more in until there's almost no space to move in there. A nossa mente, normalmente, ela está com muitas coisas dentro, como uma casa onde a gente coloca muita mobília, muita decoração. Então é como se não tivesse espaço dentro dela. So the quality of mind or living in awareness is rather like living in a room which is very open and spacious. All the doors and the windows representing the senses are open. The wind blows in, the wind blows out, and there's nothing in there to obstruct. So therefore everything is just as it is. And when we observe, we don't need to always be making endless comparisons and judgments. Things are as they are. We don't need to always be comparing them. We don't need to always have a position about everything. The mind can be open and spacious and relaxed, but at the same time very clear and very vivid. This creates also the ability for us, not coming from the ego, but coming from this open, spacious awareness, to be very spontaneous and to see the situation with great clarity, and therefore to respond appropriately. Então, repousar nesse estado de consciência aberta e pura é como se a gente estivesse numa sala completamente vazia e limpa, com as portas abertas, as janelas abertas, onde o vento pode entrar, passar à vontade, sem nenhum obstáculo, e pudesse permear todo o espaço livremente. Então, quando a gente vê as coisas a partir desse lugar, é como se a gente visse as coisas como elas de fato são, sem ter que fazer essas comparações infindáveis com coisas que a gente já conhece. A gente simplesmente percebe as coisas como elas de fato são. E aí é possível que surja essa reação, essa ação espontânea a partir desse espaço aberto. So this gives rise to great inner joy. Many people are thinking about how can I be happy? Well, there are many ways to approach that question. But basically, if we are not just endlessly living out of our ego with its endless wants and needs and satisfactions, but we are living from a much more open, spacious awareness, then naturally joy arises. I mean, it's not something which is dependent on external factors at all. It's an inner joy, like a spring which bubbles up from within us. Então, desse espaço de consciência aberta, surge naturalmente uma alegria. Então, as pessoas se perguntam sempre assim, como é que eu posso, o que eu preciso fazer para ser feliz? Né? Mas a partir desse espaço onde não é o ego que está querendo coisas, querendo se aproximar de coisas, se afastar de outras, não está sempre desejando, a partir desse espaço de consciência aberta, a alegria e a felicidade surgem naturalmente, como se fossem borbulhas naturais de felicidade e de alegria. Now, none of this is esoteric or secret. This is something which is available for all of us. It's not something only for very special people. But any practice, like any skill, requires repetition. You know, people know that it takes years and years and tremendous dedication to be a professional footballer. They would expect that they're going to go on a special diet and give up, you know, riotous living and get up in the morning and do all their exercises and all their practice and spend their whole day, you know, months and years practicing how to kick a ball. And nobody thinks that's odd. But if we talk about sitting even for half an hour, what to speak of longer,
and trying to observe the mind, then everybody says they have no time and it's too difficult. Então essa prática ela não é nada secreta e nem esotérica, ela está disponível para todo mundo, né? Mas como qualquer habilidade, como qualquer treinamento, exige repetição. Então, para um jogador de futebol se tornar um grande jogador de futebol profissional, ele já sabe que ele vai ter que largar a mão de muitas coisas, vai ter que fazer uma dieta especial, se exercitar por muito tempo, fazer musculação, chutar bola não sei quantas vezes igual, para aprender a chutar bola, né? E ninguém acha isso estranho, assim. Todo mundo acha isso normal. Agora, para a prática de meditação, quando a gente fala em se sentar por meia hora, a gente pensa assim, não tenho tempo. Para mim não dá, não tenho tempo para isso. So, the mind is 1,000 million times more tricky than learning how to kick a football. But the good news is that it is trainable and we can do it with determination. A mente, ela é milhares de vezes mais complicada e mais difícil do que aprender a chutar bola. Mas a boa notícia é que ela pode ser treinada e que a gente pode estar disponível para todo mundo. And every step is a gain, not just for becoming a meditator, but for becoming a better human being, which will be of benefit to your family, to your colleagues, and to the world. E cada passo que a gente dá na meditação é um ganho. Não só para a gente se tornar um meditador melhor, mas para a gente se tornar um ser humano melhor. Isso vai trazer benefício para todo mundo que está à nossa volta, para as pessoas que estão, para nós mesmos, para as pessoas que estão à nossa volta, a gente vai se tornar seres humanos melhores. Isn't it? Because our society depends on the minds of the people living in that society. So every one of us who cultivates having a clearer mind, a calmer mind, and a more open heart, a more caring heart, adds to their society. Porque a nossa sociedade, ela depende das mentes das pessoas que vivem nessa sociedade. Então, se nós cultivarmos esse estado de uma mente mais clara, mais consciente, de um coração mais aberto, mais amoroso, a gente adiciona valor para essa sociedade, a gente entrega coisas melhores para essa sociedade. So in the end, the one really worthwhile thing we can do in this life is to get our own minds together. And to do that, it just requires that we do it. Então, se tem alguma coisa que vale a pena ser feita nessa vida, é ter uma mente mais coesa, mais saudável. E é uma coisa que pode ser feita. E a gente só precisa fazer. And we do it step by step. E a gente faz passo por passo. You know, there is a graduated path, and it's very clearly laid out. There are many books, there are many teachers. There is really, in the end, no excuse for not applying ourselves. Então, existe um caminho que é gradual, que está bem delineado, existem muitos textos, muitos ensinamentos, muitos mestres. Então, a gente não tem nenhuma desculpa para não seguir. I was reading a while back about a woman who takes care of people who die, and she said that when she asked them what was their greatest regret, mostly everyone said that they had put too much energy into what was not important and not enough energy into what really mattered. Então, um tempo atrás, ela conheceu uma mulher que trabalhava com pessoas que estavam morrendo, com cuidados paliativos, de pessoas que estavam morrendo. E aí ela perguntava para as pessoas qual era o grande remorso que elas tinham, do que elas se arrependiam.
mais. E a maior parte das pessoas dizia que elas se arrependiam muito de ter gastado energia com o que não era necessário, que não tinha importância, e de não ter feito esforço suficiente e gastado energia suficiente nas coisas que realmente importavam. By what was not important, they meant money, status, promotions, their business. And what was important, which they had ignored, was their family and their own spiritual life. And now it was almost too late. Então, entre as coisas que eles citavam como não sendo importantes, estavam então a carreira, o poder, o dinheiro, as promoções na carreira profissional. E entre as coisas que eles citavam como importantes e que eles tinham ignorado, estava a família e o próprio bem-estar espiritual, o próprio caminho espiritual. E daí naquele momento era tarde demais. So, therefore, while we still have our life, we should really, how can we live so that we don't, because the only thing we take with us is our mind, our consciousness. So if we have not worked on that, everything else we leave behind us. Porque de fato a única coisa que nós levamos conosco é a nossa mente, a nossa consciência. Então, tudo que a gente, se a gente não trabalhar sobre essa mente, tudo aquilo que a gente dá importância e gastar energia, a gente vai deixar para trás. So therefore it's very important for all of us to remember, why are we still in samsara? There was a famous kind of mad yogi of Bhutan called Drukpa Kunlek. Então, existe a gente deveria realmente pensar, existe um yogi no Butão que chama Drukpa Kunlek. Drukpa Kunlek. And one time he went to the famous image of the Buddha called the Chowo Rinpoche in Lhasa, and he made offerings to the Chowo. Então, uma vez ele foi visitar uma estátua em Lhasa de um Buda e ele fez oferendas para esse Buda, chamada Chowo. This is considered to be the image of Shakyamuni Buddha, which was brought from China for the first king by his wife. Então é uma estátua, uma imagem do Buda Shakyamuni que foi trazido da China pela esposa do rei. And so he said to the Chowo, well, you and I started out the same time. You became a Buddha. I'm still stuck in samsara. What's the difference between us? Então ele chegou na frente desse Buda, olhou bem para o Buda e falou assim, bom, nós dois começamos do mesmo ponto, eu aqui estou ainda preso no samsara e você está liberado. Então qual que é a diferença entre nós? And he answered himself, you were energetic and I was lazy. E ele mesmo se respondeu, você se esforçou, foi enérgico e eu sou preguiçoso. And basically that's the reason why we're not all radiant Buddhas right now. It's because we're lazy. Então essa basicamente é a razão pela qual a gente não é um Buda nesse momento, porque a gente é preguiçoso. We might be very busy, but we're busy on the wrong things. And we are not giving enough attention in the right direction. This is the problem. Então pode ser que a gente esteja muito ocupado, mas a gente está ocupado com as coisas erradas e a gente não está colocando energia suficiente no lugar correto. So therefore, it's very important for us to make efforts. Então é muito importante que nós nos esforcemos. To make efforts for that which really matters in this world, which is to cultivate the mind. Então é importante que a gente dedique esforços para o que realmente importa nessa vida, que é cultivar a nossa própria mente. So we're very lucky. We are all here together
are thinking about cultivating our mind if we're not actually cultivating. Então nós temos muita sorte, nós estamos aqui todos reunidos pensando em como cultivar a mente, para a gente poder cultivar propriamente. And I know many of you have teachers and you have been practicing for many years, so I'm not putting you down. I'm trying to encourage. Então ela sabe que muitos de nós aqui temos professores, a gente vem praticando há muitos anos, então ela não está tentando colocar a gente para baixo, ela está tentando encorajar a gente. But however much we are doing, we can always do that bit more. Mas não importa quanto nós estamos fazendo nesse momento, a gente sempre pode fazer mais. So I think we will just again stand up and then we will do a practice for 10 minutes and then have questions. Então de novo vamos levantar um pouquinho, fazer uns movimentos e a gente se senta novamente para fazer uma prática de 10 minutinhos. Okay, so what we're going to do now is again sit nicely and bring the attention first into this room, then into our bodies, then connect with the breath, and count the breath for 21 breaths to get the mind calm, but especially to get the attention. Then bring that, I'm not going to guide you, so I'm telling you now what to do, right? Then when the mind is a little settled and the attention is a little clear, turn that attention back in on itself. Try to just rest the mind and observe the thoughts without being caught up in the thoughts. Keep the image of the person on the banks of the river, watching the river going by. It doesn't matter what kind of flotsam and jetsam are pulled along, just allow everything just to flow by. Então o que nós vamos fazer de novo então é sentar direitinho, coluna bem reta, começar então trazendo a consciência de volta para essa sala, para o momento presente, depois trazer a consciência para o corpo, se conectar à respiração, e aí nós vamos contar 21 respirações, para que a mente possa se acalmar, ficar mais tranquila. E aí, quando a nossa atenção estiver mais centrada e a nossa mente estiver mais calma, então nós vamos trazer essa atenção de volta para ela mesma. Nós vamos então começar a observar os pensamentos, como mantendo em mente a imagem do rio, como se a gente estivesse na beira do rio, observando o rio fluindo. E não importa o que passa naquele rio,
Nosso trabalho é simplesmente ficar observando sem ser carregado pelos pensamentos. So just keep the mind relaxed but watchful. Just observe. That's all we have to do. Is observe the flow of the mind and as much as possible not jump into the river and get swept along. Keep ourselves back on the bank again. Então procura ficar bem relaxado, com uma mente simplesmente como se ela fosse um espectador, assim. Então procura não pular para dentro do rio e ser arrastado pelo rio. Procura só ficar observando os pensamentos passando de uma forma bem relaxada. Okay, so again, we will just sit for 10 minutes and just try to relax the mind and at the same time keep it very attentive, very conscious and aware. Então nós vamos ficar, ela vai marcar 10 minutos e a gente vai manter então a mente bem relaxada, mas bem atenta, bem alerta, bem acordada.
So, are there any questions? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Ali, ó. Alguém? João, ali no fundão. Durante a meditação, eu passo por uma sensação de como se eu estivesse desconstruindo e como se eu fosse um cubo de gelo, estivesse num balde grande e tivesse uma sensação de dissolvendo, de indo embora, de fluindo, como se eu estivesse me perdendo. E daí, dentro dessa sensação, como é que eu poderia me comportar? During meditation, she feels like she was a block of ice melting down into water and then feeling kind of lost. And how can she manage this sensation during the practice? Does she always feel that, or just this time? Does she? Does she always feel like that? Você sempre se sente Or just assim? this time she felt like Ou that? só essa vez você sentiu assim? Você sempre sente? Often she feels like this. She feels like she's a block She's of melting, ice yeah, that is like melting. away, yeah, Okay, so then when she melts, what? into water, into. Then? Yeah. Then what happens? E depois o que acontece? Você se sente como se estivesse derretendo. She feels like fear, frightened, as she's getting lost. Okay. The thing is that often when people meditate, the sense of ego becomes very challenged. And so therefore the sense of fear arises because the ego feels itself, as you're saying, it feels itself, it's melting. But it is not a bad thing. And I would say just relax and look at the fear and ask the fear what it wants to tell you. Então, em geral, quando as pessoas começam a meditar, esse senso de ego começa a ser desafiado. Então isso provoca medo. Mas isso não é uma coisa ruim. Então o que ela aconselharia você era a relaxar, olhar para esse medo, procurar entender o que esse medo está querendo te dizer. Because fear is one of, it's like a demon inside that we try to suppress and keep down. So instead of being afraid of our demons, it would help to just befriend them, you know, and look at this fear and say, hello, what's your problem? You know, come and tell me, what do you want me to, you know, what are you feeling? You know, let's discuss this. Em geral, os medos, né, eles são como demônios, assim. Então a gente tenta suprimir, né, controlar eles ali, deixar eles. Em vez disso, a gente poderia se tornar amigo deles, né? Chamar eles para conversar, falar: oi, tudo bem? Como é que você tá? O que você está querendo que eu faça por você? Né? E daí isso discutir a relação com eles. You know, there is a story in Milarepa that one time he goes back to his cave and it's full of all these big-eyed, ferocious demons. And so he starts by doing Rofu mantras to dispel them, and they just laugh. Laugh. Então tem uma história do Milarepa, que uma vez voltou para a caverna dele e tinha lá uns demônios, uns olhão, assim, aberto bem bravos, assim. Daí ele começou a recitar uns mantras irados para os demônios. E eles começaram a rir na cara dele. So then he sits down and does a meditation on emptiness. And then he opens his eyes and they're still sitting there looking at him. Então ele resolveu se sentar, meditar sobre a vacuidade. E daí quando ele abriu os olhos, o demônio estava ali,
olhando para a cara dele assim. And so then he says, okay, fine, you just stay. Let's all have a cup of tea. Daí ele falou, tá bom, então senta, pode ficar tranquilo, à vontade, vamos tomar uma xícara de chá. And then instantly they transform into gods, E daí instantaneamente eles se the transformaram local spirits, you know, in their benign form. e então instantaneamente eles se transformaram em deuses, assim, numa forma benigna das deidades. So the point is that if we are afraid or avoid the demons of the deep, like our fears, then they become more frightening. Um ponto é que se a But gente, if we open ourselves and welcome them, then we befriend them, then they show a different aspect. então, em geral, se a gente tem medo desses demônios das profundezas, assim, eles ficam mais aterrorizantes ainda. E ao passo que se a gente se tornar amigo deles, aí eles perdem a ferocidade, deixam de ser ferozes, se transformam numa forma mais benigna. So next time you melt and fear arises, just welcome that fear. You know, don't be afraid of the fear. Então, da próxima vez que você se sentir derretendo e sentir medo, então dê boas-vindas ao medo. Não fique mais medo do medo. Por causa da gravação. Tem acontecido frequentemente, quando eu estou meditando, de acionar o elemento fogo. Aí sobe assim um calor muito grande, independente de estou com o ar-condicionado ligado. Antes de começar eu estava com frio, mas aí aciono esse calor, fico suada. Agora mesmo aconteceu nessa meditação. Aquele calor muito forte subindo, tomando... isso me incomodava. Ultimamente eu tenho um relaxo dentro da sensação. E eu percebo que se eu soltar a expiração mais longa, aí melhora. Eu não sei se é isso mesmo que eu tenho que fazer. She has been feeling very often like a fire coming up during the meditation, very hot. And then she's trying to relax into this sensation and to breathing out more long breathe out, and then she doesn't know if this is the way to manage it, to deal with it. You know, when we meditate, then all sorts of things are going to happen. In Tibet, they're called nyam, which means kind of experiences. Different people have different experiences, and especially if as your mind comes into harmony, then also the various energies in the body also get stirred up. One of which is this sense of heat, which comes from the lower stomach. Então, quando as pessoas começam a meditar, muitas coisas começam a acontecer. Em tibetano se chama isso de niyams. As pessoas vão experimentar muitas coisas. Entre elas, essa sensação de calor subindo. So, I would say, if you don't worry. Eu diria, não se preocupa. Basicamente, não se preocupa. Yes, just observe it and allow it to happen, and don't give it too much attention. Então, simplesmente observa, deixa acontecer e não dê muita atenção para isso. I mean, as I'm sure you know, in the Tibetan tradition, they also make a lot of use of these inner psychic, physical phenomena. For example, with the heat rising here of tummo, etc. But that requires expert guidance, and sometimes it spontaneously happens. But I would just ignore it if I was you. Just accept it and carry on with your practice. Então, na tradição tibetana, se faz uso desses elementos internos, dessa energia interna, como na prática de tummo. Então, mas isso requer um guia.
para essa prática ser realizada. Então, quando ela surge espontaneamente, assim, é melhor que a gente não simplesmente deixe acontecer, observe simplesmente. It can't hurt you, Isso não vai te machucar. right? So don't worry about it. Então não se preocupa. O que mais? É um complemento da pergunta que ele fez de manhã, que os dois obstáculos da meditação, uma mente agitada e uma mente que quer dormir, né? Aí what to do with, this is the complementation of his question in the morning about agitating mind and sleepy mind. Yeah. So I'd like to ask you what to do when the obstacle to shamatha is an agitated mind, especially regarding emotional pain and emotional and painful memories. Então, você traduz? Então, eu queria perguntar sobre quando o obstáculo à shamatha é uma mente agitada, especialmente ligada a dores emocionais e memórias de dores emocionais. Memórias dolorosas. You know, as if we think of the mind, we will change the analogy for the mind, and we will consider the mind like the ocean. This is a very good time to consider the mind like the ocean. Normally, we are on the surface of the ocean. We are on with the waves, right? Então, se a gente pensar numa analogia para a nossa própria mente, a gente considerar a mente como se fosse o oceano, né? Então, a gente está na superfície, a gente está no nível das ondas do mar. But when we start to practice meditation, then we begin to go below the surface waves and go down deeper and deeper and deeper into the depths of the ocean of our consciousness. Então, quando a gente começa a meditar, a gente começa a descer para baixo do nível das ondas e mais e mais e mais profundamente até as profundezas da nossa própria consciência. Now, in the ocean, there are very beautiful fish and beautiful coral reefs, but there are also sharks and monsters of the deep. Então, no mar, tem muitos peixes super bonitos, corais super bonitos, mas também tem tubarão e tem os monstros da profundeza do mar. That's the fact of the matter. And we are never sure what we are going to meet down there. Get that far. Right? You don't know what you're going to meet. Right? O fato é que a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. So, in the Tibetan tradition, especially, one starts one's practice by taking refuge in the three jewels and by cultivating the aspiration for enlightenment for the sake of all beings, to remind ourselves why we are doing this practice, not just for ourselves, but for all beings. Então, no budismo tibetano, a gente começa a prática tomando refúgio nas três joias e cultivando a aspiração de atingir a iluminação, não só para nosso próprio benefício, mas para o benefício de todos os seres. Então, isso é a motivação para a nossa prática. A gente se lembra da motivação para a nossa prática. And after this, we do what is called Guru Yoga, which is a practice of seeing one's teacher in an idealized form, either as a Buddha or Guru Rinpoche, someone like this, a very idealized form,
And after praying for them to bless our mind, we absorb them as light into ourselves and their mind, meaning the nature of their mind, not their conceptual thinking mind, their Dharmakaya mind and our Dharmakaya mind mingle together like water with water. Em seguida, nós fazemos então a prática de Guru Yoga, que seria tomar o nosso mestre, imaginando o nosso mestre como uma forma idealizada do Buda ou de Guru Rinpoche. E daí então, quando essa imagem está formada, assim, a gente absorve a natureza da mente do mestre como luz, a mente Dharmakaya do mestre e a nossa mente Dharmakaya se torna uma só, como água misturando com água. Now, these practices are to protect the mind. Essa prática é para proteger a mente. A gente pede as bênçãos do mestre para nossa mente. It's almost like you're creating, a kind of bubble of protection, like one of those machines, so that when you go down into the ocean, nothing can touch you, nothing can attack you. Então é como se a gente estivesse criando uma proteção, como se fosse aquelas cápsulas que os mergulhadores usam para ir para o fundo do mar, e de tal forma que nada pode nos atingir, nos causar mal. So therefore, when thoughts arise, when painful memories arise, or even enticing memories arise, whatever arises, one recognizes that these are empty in their nature. They are something in the past. They are gone. They are not now. They are not me and they are not mine. Então, dessa forma, quando esses pensamentos surgem, quando essas emoções surgem, emoções dolorosas, ou mesmo emoções sedutoras, então a gente reconhece a vacuidade desses pensamentos. A gente reconhece que eles aconteceram no passado, que eles não estão presentes neste momento. It's very important to recognize that we are always rerunning, as I said, certain soap operas. And certain episodes from our past, especially the sad ones. We are very perverse. We want happiness, and yet we constantly replay our sadness. Então é bom a gente lembrar, a gente compreender que a gente está toda hora reprisando aquelas mesmas novelas antigas, especialmente os capítulos que são tristes. Então é como se a gente fosse muito perverso. A gente quer ser feliz, mas ao mesmo tempo a gente fica reprisando as tristezas, os capítulos tristes das nossas memórias. So it's important, whatever thoughts and feelings and memories arise, to recognize they are just the play of our consciousness. They are not existing now. Right now, we're just sitting. Right? That's all. These thoughts, these feelings, these emotions, they belong to the past. They are not happening right this moment. They are empty. We don't need to keep replaying that same movie. Então é muito importante a gente se lembrar que qualquer pensamento que surgir, emoção, memória que surgir na nossa mente agora, eles pertencem ao passado, eles não estão acontecendo nesse momento. Eles são vazios. A gente só está repetindo o mesmo filme. Neste momento, a gente só está sentado e praticando. Eles pertencem ao passado. São vazios. This is why it's so important to start looking at the mind and recognizing that this is not who we really are. These are just thoughts. Thoughts themselves are not real. They're not something solid. They're just bubbles. Então é muito importante a gente começar a observar nossa mente, observar os pensamentos como pensamentos. Eles não são reais. Eles não têm solidez. É como se fossem bolhas. A bubble, when we look at it, seems very solid and real and bright and shiny, but you flick it and it's empty. As bolhas, elas parecem muito reais, muito concretas, brilhantes. Mas se a gente pega uma agulhinha
e fura, elas dissolvem rápido, assim, são vazias. So really, it's very important, all of us, not to grasp and cling to our thoughts and our memories and our ideas and our projections, thinking, this is me, this is mine. This is why it's so important to really look at the mind and examine it. É muito importante que a gente não se agarre às memórias, aos pensamentos, que a gente não se identifique com eles, achando que eles são realmente nós somos aquilo. Então é muito importante para isso que a gente comece a observar a mente. So when our minds get agitated by these thoughts, we should apply a very strong determination to concentrate and not get distracted by all these thoughts. Então, quando a nossa mente se distrai com esses pensamentos, é muito importante a gente manter uma decisão firme, de se manter focado e não se distrair com todos esses pensamentos. To remind ourselves that we've gone through these replays endlessly, and it's so completely a waste of time. Então, a gente precisa And this is not what we're doing. We're sitting here because we want to focus the mind and stop playing around. Então é bom a gente se lembrar de que a gente está reprisando sempre os mesmos pensamentos e decidir que não é isso que a gente quer fazer, que agora nesse momento a gente está concentrado, a gente não quer perder tempo com isso, a gente não quer mais brincar disso, a gente quer se concentrar e praticar. Sometimes we have to be a little strict with our minds, you know? Às vezes a gente tem que ser meio duro com a nossa mente, meio estrito com as nossas mentes. Oi. G. Eu. Aqui. I think it's very important, before we finish this, I think it's very important to recognize also that the ego is very happy to be miserable. Primeiro, também é muito bom a gente se lembrar que o ego, ele gosta muito de ser infeliz. It's Fica bem very feliz. happy to be miserable. Why? Because an unhappy ego, we're always thinking about it. Eles ficam felizes de ser. O ego fica feliz de ser infeliz, porque quando o ego está infeliz, a gente está sempre pensando a respeito dele. When we are miserable, we're thinking me, 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 me. Quando a gente está triste e se sente infeliz, a gente está sempre pensando eu. Okay? And so we think that it's because we are being very egoless, but really the ego is having a wonderful time being unhappy. A gente pensa que isso é ser desprovido de ego, mas o ego fica bem feliz quando ele está infeliz. So that is also something we should think about, you know? When we are genuinely happy, we don't have to think about ourselves. Tem que pensar bem nisso, porque quando a gente está genuinamente feliz, a gente nem pensa sobre nós, sobre a gente mesmo. Yes. Stella. Oi. Qual que é a diferença entre os pensamentos e o gap entre os pensamentos que ela comentou, considerando que ela falou que os pensamentos já são uma exibição da natureza da mente? What is the difference between the thoughts and the gaps between the thoughts? Because you said that the thoughts are just a display of the consciousness. Well, it's like clouds in the sky and in the sky. É como as nuvens do céu e o próprio céu. I mean, the clouds come from the sky, they go back into the sky. But the sky is always there. However black the clouds, or however bright the clouds, they do not pollute the sky. Então, as nuvens surgem do céu e elas dissolvem de volta para o céu. Então, elas podem ser, não importa se elas são claras, se elas são escuras, muito negras, o céu está sempre ali. In other words, however many thoughts and emotions we may have, whether happy thoughts, sad thoughts, angry thoughts, loving thoughts, they do not pollute the pure awareness from which they arise and in which they return. Então, da mesma forma, não importa que tipo de pensamento a gente tenha, não importa se eles são felizes, se eles são tristes, se eles são raivosos, eles nunca poluem a pureza da consciência de onde eles surgem e para onde eles retornam. I mean, the very
fact that you can see me and you can hear me is because you're aware. But because we're always thinking, we're not aware that we're aware. Então, o simples fato de a gente poder observar a Jetsunma significa que nós estamos conscientes. Mas como a gente está sempre misturado com a nossa mente pensante, com a nossa mente conceitual, a gente nem repara que está consciente, a gente nem tem consciência de que a gente está consciente. I mean, it's really very, very simple. We're always conscious, but we're not conscious of being conscious because we clutter our mind with thoughts and feelings, and we are not conscious of the background supporting those thoughts and feelings. É muito simples, mas a nossa mente está sempre ocupada, preenchida com pensamentos, emoções, e a gente não tem nem consciência do que está na base dos pensamentos e desse conteúdo da consciência. João, até aqui. Tem uma pergunta aqui, depois para cima. Oi. Oi. Boa tarde. Não é sempre que acontece quando eu medito, mas aí eu consigo acalmar a mente, presto atenção na respiração e depois eu vou sentindo como se eu estivesse sendo abençoada e sinto a energia fluindo pelo corpo. E aí depois aparecem algumas perguntas e respostas e decisões para a minha vida, assim, bem pontuais. E é diferente de quando eu estou pensando sobre coisas da vida, que é como se eu estivesse sendo carregada pelo rio, né? Essa não, eu fico observando mesmo essa pergunta e respostas que vêm, que não são coisas do meu dia a dia, às vezes aparecem imagens e vem uma resposta também, né, do que eu devo fazer ou para que serve. E aí, minha pergunta é se isso é meditação ou se isso é meu ego, ou se eu devo cortar. When she is able to meditate and to practice shamatha and to calm the mind, to focus the breath, sometimes some questions and some answers arise from her mind, and they're different from the thoughts they're constantly, like questioning conceptually. She wants to know if this is meditation or she had to cut this or follow this. My feeling is that if you encourage it, they will get more. And that is not meditation, which is to develop the quality of awareness which transcends the ordinary thinking mind. Então a sensação que ela tem é que se você der importância para isso, vai aumentar. Isso é não meditação, né? Não é focar no que está além da mente conceitual. On the other hand, sometimes when the mind becomes calm, then it allows for some insight to arise, some very clear inner message or whatever to arise. In which case, if she feels that is happening, then she could just write it down quickly and then forget it. Por outro lado, pode acontecer durante a meditação, quando a sua mente está realmente calma, que isso permita que alguns insights verdadeiramente surjam. Nesse caso, o que ela recomenda é que você pare a prática, escreva rapidinho, deixe de lado e volta para a prática de meditação. But my feeling is if this happens every time, then she should stop. I mean, if it very occasionally happens, okay. But if it repeats itself again and again and again, then it's just a distraction. A sensação dela é que se isso acontece muito frequentemente, que você deveria, então, parar com isso. Ocasionalmente isso pode surgir, né? Mas se surgir muito seguido, isso acaba sendo como uma distração. Pera, microfone. Por causa da gravação.
Isto não seria um sintoma na energia da Kundalini, quando se está meditando? Isso que você diz, os insights, você diz? Na meditação, Aham. quando está fazendo os afastamentos dos objetos e toda essa energia não sobe para ver essa conexão? The question is, when you're meditating, then doesn't it happen that your energy just go up, the Kundalini, Mhm. and then make this connection Mhm. with... Then? E daí? Então acontece essa conexão. Ela falou que ela sentia essa energia The question e em is, seguida sentia os insights. Isso não seria uma consequência da subida dessa energia, que é a energia da Kundalini, da meditação? her question A is pergunta, né? Okay. Tá. Então, so her question is that this experience of hers, getting these insights, wouldn't be a consequence of the Kundalini going up? Probably not. Provavelmente não. It seems to me that it's more a consequence of when the mind quietens down a bit, then certain ideas and thoughts become very clear and occur to the mind. And as I say, that they can be much more clear and powerful than ordinary discursive thinking. But if we continually encourage that, then that takes us off from where we're trying to go. A impressão que ela tem do que ela descreveu é que quando a gente está meditando, realmente alguns pensamentos eles ficam muito mais claros, mais nítidos. Eles surgem com mais clareza, né? Mas se a gente encorajar essa prática, assim, essa experiência, então a gente vai para o caminho errado da distração, sabe? I mean, when one meditates, all sorts of things come up, either conceptually or physically. Some people shake, some people start jumping, some people have visions, some people have great bliss, all sorts of things. And the important thing is not to give them too much weight, you know, because if we get too fascinated by that, then we go right off the track. You know, I mean, if these things happen and then we, oh yes, okay, we note it, and then we go back to the central practice. Otherwise, we just get caught up in we never reach the bottom of the ocean. We just get caught up in all the fantasies near the, you know, of the deep. O fato é que todo tipo de coisa acontece, não são só essas experiências conceituais, mas as pessoas podem ter sensações físicas, podem começar a chacoalhar, podem saltar, pode acontecer tudo, começar a ter visões, né? Mas o fato é que se a gente se distrair com isso, se a gente der muito peso para isso, é como se a gente ficasse encantado e ficasse com as coisas do mar, assim, então no meio do mar. A gente nunca chega no fundo do mar, na prática, a gente se desvia da prática. Yes, the gentleman there. A minha pergunta é, eu estou um pouco confuso sobre as identidades e as diferenças entre mente e consciência. Okay. He's a little bit confused about the meaning of mind and consciousness. Aren't we all? You know, it's a matter of words, of vocabulary. The Asian terms do not correlate with the Western terms. This is our problem. Então, o problema nosso são, de fato, as palavras, o vocabulário. As palavras asiáticas, antigas, orientais, elas não se correlacionam diretamente com as palavras que a gente tem no Ocidente. But basically, in Buddhist psychology, there are, well, at least in the Yogacaran psychology, the Chittamatrin psychology, there are 8 levels of consciousness.
Então, na psicologia budista, especialmente na Yogacara, na Chittamatra, na psicologia dessas escolas, existem 8 tipos de consciência. The first 5 are the sense consciousnesses, eye consciousness, ear, taste, and so forth, smell, the consciousnesses, and the 6th consciousness is our ordinary conceptual thinking mind. Então, os 5 primeiros sentidos são as 5 primeiras consciências, são as consciências relacionadas aos sentidos. Então, a visão, a audição, olfato, paladar e tato. A 6ª consciência é a consciência da nossa mente conceitual. And then added to those, which are for all Buddhist schools, there is the 7th and the 8th consciousness. Now, the 8th consciousness, which is called the Alaya Vijnana, Alaya means a store, as in Himalaya, meaning a store of snow, him. So this is the store consciousness, which in the Chittamatra system is there to explain how we have memory if the ordinary thinking mind is momentary. How do we remember what we did yesterday, what to speak of 20 years ago? Então, a 8ª consciência, que está presente em todas as escolas, ela é chamada também de Alaya Vijnana. Então, Alaya significa depósito, como em Himalaia, é um depósito de neve. Então, Alaya Vijnana seria uma consciência depósito. Então, ela está lá para explicar como é que a gente tem memória das coisas que passaram. Já que a consciência ela é momentânea, como é que a gente pode se lembrar de coisas que já passaram? And it's also where the seeds of karmic actions of body, speech and mind are stored. That's why it's called the store consciousness. E ela também, por isso que ela é chamada de consciência depósito, né? Que é onde estão as sementes das nossas ações kármicas de corpo, fala e mente. É onde elas estão guardadas, assim, estocadas. So then it's in the Tibetan they didn't translate it as store. They translated it as kunji, which means like literally it means the basis of everything, the old basis. It's like a base of everything, like the ocean floor. Então no tibetano tem essa tradução de depósito, mas também tem a tradução de ser a consciência que é a base, como se fosse o fundo do mar mesmo, o chão do mar. Now, between the 6th mental consciousness and the Alaya Vijnana, the base consciousness, or the substratum consciousness, is the 7th consciousness. So here you have the 6th consciousness, and here you have the 8th consciousness, and they kind of overlap onto the 7th, which is called the Kleshamano Vijnana, the consciousness of the afflicted mental consciousness. Então, entre a 6ª consciência, que é a consciência mental, e a 8ª consciência, que é a consciência substrato, ou a consciência base, essa que ela explicou, a Alaya Vijnana, entre essas duas consciências tem como se fosse uma sobreposição. Essa sobreposição é chamada de Klishthamanas Vijnana, consciência aflitiva. And that 7th consciousness is where the sense of I originates. E essa 7ª consciência é de onde a consciência de eu se origina. O senso de eu se origina. And it's called afflicted because the sense of I is naturally an afflictive emotion. It's not a genuine reality. So therefore it's always combined with delusion. E ela é chamada de consciência aflita ou aflitiva porque essa sensação de eu ela está sempre misturada com essas emoções que se originam da delusão. Elas não são baseadas, são genuínas, baseadas na realidade. Elas estão sempre recobertas dessa delusão.
But despite being called an afflicted mental consciousness, it nonetheless is not necessarily negative or positive. The ego can be used for, when combined with our greed and anger and jealousy and so forth, it would be a negative consciousness. But if the ego is full of loving kindness and compassion and devotion and wishes to travel on the path, then that is a positive ego. O fato dela ser chamada de consciência aflitiva não quer dizer que ela seja necessariamente negativa. Então, quando esse ego, né, quando o senso de eu, ele tá junto, ele vai junto com raiva, com as emoções de raiva, de ciúme, de inveja. Então, ele realmente tem esse caráter negativo. Mas quando esse senso de eu está preenchido por bondade amorosa, compaixão, e ele tem um senso de propósito no caminho, então ele tem um sentido positivo também. So this, of course, this is an afflicted consciousness because it is based on something which is delusory, and eventually it will dissolve. But in the meantime, it is an important contingent of our consciousness for urging us on the path. Então ele é chamado de aflitivo porque ele está sempre baseado num aspecto delusório. Mas nesse meio tempo, enquanto a gente está no caminho, ele é pode ser um apoio, ele é muito necessário, é um apoio muito importante para nós seguirmos o caminho, até que por fim seja dissolvido. Now, the word which we translate in English as mind, in Sanskrit is chitta, and chitta doesn't just mean mind in the sense of intellectual mind, which is what we normally think of. We congregate mind with the brain. But in Sanskrit, the word chitta, as in Chinese, Tibetan, and so forth, is considered to be situated more in the heart, in the center of the chest. Então, so the word for heart and the word for mind become the same. Então a palavra que nós usamos em inglês, em português para mente, ou mind em inglês, ela em tibetano, desculpa, em sânscrito, ela é chitta. E ela não está relacionada como comumente a gente pensa, assim, relacionada ao intelecto e ao cérebro. Ela está situada no coração. Então a palavra para mente e coração, ela é uma só. So therefore the consciousnesses are a part of the mind, right? But the mind is much more all-enveloping, really, because it doesn't just mean the intellectual consciousness, but it also includes our emotions and our feelings, and also the pure awareness that is the consciousnesses arise from the pure awareness. But so this word chitta is very expansive. It includes everything, então, not just the consciousness, but everything. Então a palavra mente, ela é muito mais ampla. Essa palavra chitta, ela é muito mais ampla do que a consciência. Ela inclui os pensamentos, as emoções. Então ela é muito mais, ela abrange muito mais coisas do que a consciência intelectual, do que os pensamentos. Ela é muito mais abrangente do que a consciência. So this is why that school, the school which has the 8 levels of consciousness, is called the Chitta Matra, which means mind only. Because they considered that everything, including what looks like our external reality, really just depends as a projection of the mind. Então, por isso que essa escola que descreve os 8 níveis de consciência, ela é chamada Chitta Matra, que quer dizer apenas a mente apenas, né? Que descreve a mente como sendo englobando todos esses fenômenos da consciência. E ela descreve como se todos os fenômenos fossem simplesmente uma projeção da mente. It's important to remember that Mahamudra, Dzogchen and Tantra are all actually based on the Chitta Matra paradigm of consciousness, not on the Madhyamaka. Então é muito importante a gente lembrar que o Mahamudra, o Dzogchen e o Tantra, eles se baseiam nessa descrição das 8 consciências do Chitta Matra. So
Não na Madhyamaka. Não na Madhyamaka. Yeah, I mean, the Tibetans like to think Madhyamaka rules everything, but if we look at the actual systems of meditation, the Chittamatra were very, very fascinated by consciousness, and they analyzed it very profoundly, and from that arose these other schools of really delving into the mind and into the very increasingly profound levels of consciousness. Os tibetanos gostam de pensar que a Madhyamika ela governa todas as práticas, tudo, mas na verdade quando a gente vai ver as descrições mais profundas das consciências, elas se baseiam, todas essas escolas elas consideram as descrições que são oferecidas pela escola de Chittamatra. Então quando a gente vai, essas tradições que investigam mais profundamente os níveis de consciência, eles usam esse sistema descrito pela Chittamatra, das 8 consciências. And also the schools of the further east, like China, Vietnam, of course, Japan, they also, their practices and their studies are mostly of the Chittamatra system. E também as escolas que nasceram na China, no Japão, elas também estudam o sistema descrito pela escola de Chittamatra. Anyway, I think we will leave it here, and thank you so much for attending. We just dedicate the merit. Então a gente encerra aqui, ela agradece muito por a gente ter vindo, e a gente faz a dedicação. Sonandia damje zibani donye bado nambaze ne jekana je bala tubai se bezole duwa shua jamba bawo jida jamba dangundo zambo de ande jinde de da kunji jesu daloji kewa de da tanchi ratu mo chancho Senjori mochi mochi ponen juju juju wanyamba me boyangone kondo pewai shu. Thank you. Obrigada. Pessoal, tem uns avisos, então vocês esperem um pouquinho.